Seguir então com a palestra Segurança no Uso de Medicamentos em LPIs, por Taene e Ricardo, da Farma de Idosos. Enquanto eles chegam aqui, eu vou ler um pouco do histórico da Farma de Idosos. A Farma de Idosos é o serviço de consultoria farmacêutica, com o objetivo de aprimorar os processos que envolvem tratamentos medicamentosos nas instituições de longa permanência de idosos, proporcionando segurança e rastreabilidade do uso de medicamentos pelos residentes. Então, vou passar a palavra, pode seguir. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradeço Gustavo pelo convite, toda a equipe da Gerifácio. É muito bom ver que os farmacêuticos estão começando a ocupar esse local, né, esses locais nas ILPIs. A gente está aqui hoje, então, para falar um pouco sobre a segurança no uso dos medicamentos nos residenciais e também um pouco sobre a Farma de Idosos, né, que é a nossa empresa que ajuda as ILPIs nessa organização, em toda a cadeia medicamentosa, né? Desde quando se recebe um medicamento, que o medicamento entra no residencial, toda a parte do armazenamento, né? da separação, da individualização, do preparo, da administração, dos efeitos terapêuticos e do descarte. Então, me apresentando um pouquinho melhor, né? Eu sou farmacêutica, fiz toda a minha formação acadêmica, mestrado, e estou terminando o doutorado pesquisando os medicamentos que a gente chama de potencialmente inapropriados para idosos, que a gente vai falar rapidamente também sobre eles hoje, tanto na identificação quanto no manejo. Então, atendi por um tempo os idosos em domicílio, ajudando na organização, ajudando nos efeitos, né, trabalhando junto com a equipe multi. E hoje a gente tem se voltado, então, para as LPIs. E eu sou a farmacêutica mais da parte clínica, né, da parte mais do preparo, da administração e dos efeitos terapêuticos desses medicamentos nos idosos. Eu sou o Ricardo, né, também sou farmacêutico. E a minha vivência é muito mais hospitalar, né? Eu tenho mais de 10 anos entre hospitais em Porto Alegre e dentro do Farma de Idosos eu trabalho muito mais a parte logística, né? A parte desde o recebimento, acondicionamento e da construção de processos, né? É muito importante, a gente falou já sobre POPs em alguns momentos, né? Da organização e da padronização das etapas dentro de uma ILPI como qualquer outra empresa, né? Então, medicamentos e pessoa idosa é uma coisa que praticamente anda junto, né? Os idosos, com o processo de envelhecimento, a gente tem uma maior incidência de doenças crônicas, uma maior utilização de medicamentos, e hoje os idosos eles são os maiores consumidores de medicamentos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente comumente vê o que a gente chama de polifarmácia, que é aqueles idosos que utilizam muitos medicamentos, e a gente sabe que isso está associado com vários efeitos negativos para a vida desse idoso. Mas como assim uma farmacêutica que é contra os medicamentos? Não, os medicamentos são tecnologias que salvam vidas. Só que a diferença entre o veneno e a cura, né, é a dose. Então, nada pode ser demais. A gente tem vários conceitos, né, de polifarmácia. Tem conceitos que dizem que até o uso de um medicamento desnecessário já é considerado polifarmácia, mas o mais aceito é esse que diz, né, que é o uso rotineiro e concomitante de 5 ou mais medicamentos, sendo prescritos, não prescritos, da medicina tradicional ou complementar. Por que a gente chama atenção para isso? Porque o idoso ele adora utilizar um suplemento, uma vitamina, uma planta medicinal, um chá. E nem sempre a gente consegue identificar essas coisas quando a gente não pergunta mais ativamente. Dentro do residencial, nem sempre a equipe tem esse conhecimento. Que a gente vai ter interações que vão estar que o medicamento vai fazer nos alimentos, nos nutrientes, nas vitaminas, nos suplementos. Então, nem sempre, aliás, praticamente nunca, mais comprimido significa mais saúde, tá? A polifarmácia, então, ela está associada a diversos desfechos negativos, né? Quanto mais medicamento toma, mais difícil é que eles sejam administrados corretamente, maior a probabilidade de interações, de reações adversas, de uso de medicamentos inapropriados, redução na capacidade funcional, quedas,
Cascata iatrogênica medicamentosa, que é quando a gente vê aquela bola de neve, né? O idoso está tomando um medicamento para uma coisa, daí esse medicamento começa a causar uma outra coisa e entra com outro medicamento, né? Então o idoso está lá com uma dor, toma um anti-inflamatório, aquele anti-inflamatório começa a dar uma azia. Ele vai lá, toma um remédio para azia. O remédio para azia começa a dar uma má absorção de vitaminas e daqui a pouco ele começa a ter esquecimentos. Vai lá e toma mais. Isso é a cascata iatrogênica medicamentosa, que está muito associada com internações, com mortalidade, com diversos efeitos negativos para aquele idoso. E, né, 2 farmacêuticos, a gente não pode falar de outra coisa que não de medicamentos, né? E é sempre importante a gente lembrar que medicamento, qualquer medicamento, seja na forma farmacêutica que ele for, ele é um produto químico. E ele vai interagir, então, com todos os alimentos ou demais medicamentos, com o organismo com que ele está agindo, né? Então, o tempo inteiro ele está sofrendo reações e se modificando ou sendo modificado pelo que está ao redor dele. No slide anterior, a gente tinha várias formas farmacêuticas, mas eu acho que é muito importante a gente falar dos comprimidos, né? Já começa aqui um exemplo bem bonito de uma degradação de comprimido, que 15 dias depois dele sair da sua embalagem protetora, né, bonitinha, nem sempre ele vai estar visualmente com essa cara de mofado, de estragado, de destruído, né? Mas a partir do momento em que a gente começa a expor ele à luz, calor, umidade, oxigênio, a gente já está dando oportunidade para que ele perca um pouco do seu efeito, e essa perda vai fazer com que a gente tenha, lá no fim, uma resposta ao longo do tempo, né, ao longo de um tratamento, uma resposta cada vez pior, né? É importante a gente saber disso, porque nem sempre aquela validade que vai estar lá no nosso medicamento, ela significa que ele está bom. Então, assim como o leite, quando a gente abre, né, ele vai ter uma validade mais curta, o medicamento, dependendo da forma farmacêutica dele, é igual. Então, a gente sempre tem que estar atento a esses fatores quando a gente pensa em armazenamento, em preparo, em separação, porque isso vai estragar o nosso medicamento antes dele chegar no final da validade. E no mundo dos comprimidos, né, eu vou insistir um pouquinho neles, porque eles são, no Brasil, entre 75% e 80% dos medicamentos utilizados no dia a dia é tudo comprimido. Seja um comprimido simples, uma paçoquinha prensada realmente, né, que é só o fármaco, né, o ingrediente ativo e os seus recipientes, ou os que possuem revestimentos e para diversas finalidades, né? A gente entra num mundo de farmacotécnica bem específico, né, dos farmacêuticos. Mas o que é importante falar? Sobre os motivos de se revestir um medicamento, um comprimido. Então, os comprimidos podem ter um revestimento puramente estético, organoléptico, que é para esconder, às vezes, um dos princípios ativos que está ali no meio, ele é meio amarelado, meio esverdeado, e fica uma cara de estragado, comprimidinho, então a gente bota uma película por cima só para esconder. Ou, às vezes, ele tem um gosto muito ruim, comprimido de dipirona. Quem nunca tomou e bota na língua, já começa a desmanchar aquele gosto tenebroso. Quem tem filho pequeno, a gente tem um de 4 anos, que vai dar uma gotinha de dipirona, Deus o livre, né? Um tendel. Então, o odor, o sabor, o aparência, a gente tenta esconder com um revestimento. Um outro motivo é a proteção. Então, tem alguns ativos, alguns fármacos, que ao entrar em contato com a saliva, que tem enzimas que já começam a degradar algumas coisas, a gente já tem perda, já tem destruição desse ingrediente. Então, o revestimento vai ser protetor nesse sentido, de evitar o contato no início, ou até quando cai no estômago, a gente tem a ação do suco gástrico, ácido, e a gente pode ter já uma perda ali. Então, às vezes, esse revestimento vai fazer o medicamento chegar inteirinho até o intestino, quando ele vai ser desmanchado e vai ser absorvido sem nenhuma perda. E os modificadores, que é, né, uma tecnologia cada vez mais nova aí, que junta medicamentos em camadas e camadas para que a gente tenha a absorção, a desintegração e a absorção de cada componente ali num momento diferente. Então, para fazer uma liberação ao longo do dia, então tem medicamentos que a gente tinha que tomar 4, 6, 8 vezes por dia, que a gente tem um comprimidinho só agora, que tem 1001 camadas ali, que faz que a gente, num comprimido só, tenha a dose sustentada pelo dia inteiro. E por que vocês acham que os farmacêuticos estão falando de revestimento quando a gente pensa em paciente idoso? Principalmente nos residenciais. Quem aqui é de residencial me diz que nunca precisou macerar um comprimido, nunca precisou partir um comprimido, nunca precisou passar na sonda. E aí, como é que faz? Como é que eu vou saber se eu posso partir um comprimido? Se aquilo vai afetar? Se quando eu misturar aquilo, que o medicamento é um produto químico, né? Quando eu misturar com uma colherinha de iogurte, quando eu misturar com um espessante para conseguir ficar na consistência certa, para ficar mais palatável, o que acontece, né?
E, seguindo nesse mundo farmacotécnico, né, a gente vai falar um pouquinho agora sobre interações e incompatibilidades, que são dois termos que se confundem muito, se misturam, mas que dá para a gente separar em dois grandes grupos. Assim. As interações vão acontecer dentro do organismo, né, então elas vão ser dentro do nosso corpo e vão ser interações com medicamentos, alimentos, nutrientes, toda a gama de produtos que a gente ingere, e o nosso próprio organismo, né, que produz e metaboliza também os nossos bioprodutos, né, bioquímicos. E as incompatibilidades é o que acontece com o medicamento, desde o preparo lá na indústria até o preparo para a administração. Né, todo momento em que ele está fora do organismo, né, antes de ser administrado, absorvido. Então, às vezes, quem nunca viu, escutou 3, 4 comprimidos triturados juntos, sabe lá Deus que sopa isso está virando, misturados em água ou em alguma outra coisa, um café. Então, a gente vai ter esses dois tipos de risco bem difícil de calcular e de se medir, principalmente quando a gente tenta jogar todos no mesmo balaio, né? Porque cada duplinha de interação, cada duplinha de incompatibilidade vai ter um risco diferente, um dano diferente para cada medicamento e para o usuário que vai estar recebendo ou utilizando isso. Então, para dar um exemplo, a gente tem medicamentos que precisam de pHs muito ácidos para que sejam ativados e assim absorvidos. Então, eu gosto de tomar no café da manhã, eu tomo café preto, eu tomo um cafezinho com leite. Isso já é uma interação diferente que pode acontecer dentro do organismo, uma incompatibilidade diferente que pode acontecer se a gente está tomando medicamento nesse horário. Então, é um mundo de riscos que a gente tem de produção de substâncias tóxicas, que é muito mais difícil de medir. Ainda bem, para nossa sorte, muito mais raro do que a gente só ter a perda do efeito daquele medicamento. E as incompatibilidades físicas, que são as mais bonitas, né? As mais fáceis de se enxergar. Quem nunca pegou um ketchup da geladeira e foi abrir, ele já começou a pingar uma água esquisita, assim, uma coisa... Né? Esse a gente consegue chacoalhar e misturar, ele vira mais ou menos um ketchup de novo. Agora, uma pomadinha que a gente pegou, que estava há 3, 4 meses lá no banheiro, né? Que nem deveria estar, mas a gente vai abrir e sai um óleo diferente, uma gota... Então, a gente já perdeu, provavelmente o medicamento foi parar ou só no óleo ou só na outra fase. Então, a gente teve uma quebra dessa emulsão, a gente teve, com certeza, uma perda da quantidade, da concentração que a gente gostaria que esse medicamento tivesse. Isso serve para colírios, para solução oral, para suspensão, para todas as formas farmacêuticas que a gente utiliza no dia a dia. E aí como que a gente vai resolver o problema daquele idoso, né, que usa sonda, que a gente precisa macerar ou que precisa misturar com alguma coisa? Individualização. Porque a gente não tem como seguir o totalmente ideal, porque, infelizmente, a indústria farmacêutica ela não consegue ter, ou não tem, enfim, por várias razões, soluções para todos os casos. Então, para isso, a gente desenvolveu esse serviço que a gente individualiza o cuidado para aqueles idosos, para ver dentro daqueles medicamentos que ele utiliza. O que é mais grave ali ser triturado? O que a gente pode misturar? O que a gente precisa trocar por outra forma farmacêutica? Se não tem uma forma farmacêutica líquida ou de uma maneira que fique mais fácil de administrar, como que a gente substitui por outra alternativa terapêutica? Às vezes tem uma alternativa terapêutica da mesma classe. Então, tudo isso a gente conversa com o prescritor e faz uma análise individualizada. Porque entre o ideal e o real que a gente tem nos residenciais, a gente precisa achar um meio termo, né? E sempre a resposta, dificilmente vai ser uma resposta pronta, simples para todo mundo. Por isso que a gente não consegue dizer, façam isso, façam aquilo. O que a gente tem feito nos residenciais é uma tabela individualizada com todas as possibilidades e o que fazer, dependendo de cada caso, né? Falando um pouquinho ainda sobre a parte clínica, hoje a gente sabe que os idosos eles metabolizam diferente os medicamentos em relação aos adultos jovens. Então, com o passar do tempo, a gente tem alterações no nosso corpo que vão fazer com que os pacientes tenham, os pacientes idosos, né, tenham respostas diferentes aos medicamentos. Então, por exemplo, a gente tem alterações em todas as fases, né, que o medicamento passa no nosso corpo. A gente tem uma alteração na composição corporal do idoso comparado com o adulto jovem. Então, o idoso ele vai ter menos água no corpo e mais gordura. Isso vai fazer com que alguns medicamentos se acumulem nesses idosos e que eles sejam mais sensíveis a esses medicamentos. Então, toda essa parte clínica, que é diferente no paciente idoso, a gente precisa estar atento. E, claro, o médico, se for um médico geriatra, muito provavelmente, né, ele vai ter atenção
na hora de prescrever. Mas é aquele idoso que, às vezes, consulta com várias especialidades, né, que tem prescrição de vários lugares. Quem que vai fazer essa conciliação? Quem que vai conseguir buscar, né? O farmacêutico ele tem um olho mais treinado para a reação adversa. Então, seguindo ali, né, aquela farmacologia do envelhecimento e essa diferença que a gente tem na metabolização dos idosos em relação aos medicamentos, a gente tem um grupo que a gente chama de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Por quê? Porque nos idosos eles oferecem mais risco do que benefícios por causa daquelas alterações do envelhecimento. Medicamento potencialmente inapropriado para idoso não é medicamento proibido. Por quê? Porque os idosos eles são muito diferentes entre si. O processo de envelhecimento ele é uma construção e ele é muito diferente de uma pessoa para outra. Tem pessoas nos residenciais com 60, 61 anos que estão muito mais debilitadas, muito mais fragilizadas do que outros que têm 70, 80, 90 e estão por aí super bem. Então, essa heterogeneidade vai fazer com que tenha uma resposta muito diferente. E a gente tem uma frase que a gente utiliza muito na geriatria, na geronto, vocês já devem ter ouvido, que é: qualquer sintoma novo no idoso é culpa dos medicamentos até que se prove o contrário. Por quê? Primeiro, porque o idoso é o que mais utiliza medicamento. Então, a chance dele ter uma interação e de uma reação adversa é muito grande. Segundo, a gente sabe que os medicamentos agem diferente nos idosos. Os estudos os estudos clínicos para liberar medicamento, quando o medicamento chega no mercado, eles excluem normalmente os pacientes crônicos, as crianças, as gestantes e os idosos. Então, como que a gente sabe, olhando a bula do medicamento, quais as reações adversas que vão acontecer em idosos? A gente não sabe. Quando chega o medicamento na última fase, que é a fase de comercialização, é que a gente começa a ver como que aqueles medicamentos reagem nos idosos. Então, por isso que é tão importante a gente ter o olhar do farmacêutico, desde quando esse medicamento entra no residencial, até quando ele está sendo utilizado e depois, né, a resposta daquele indivíduo àqueles medicamentos. Porque, às vezes, aquele idoso ele pode não estar tendo uma resposta porque o medicamento foi triturado, porque o medicamento foi misturado com alguma outra coisa e ele perdeu o efeito. Essa perda de efeito ela pode ser total ou não. A gente já viu paciente que estava convulsionando e era porque estavam triturando o anticonvulsivante, sendo que tem a forma farmacêutica líquida disponível, às vezes ninguém sabia. Então, tudo isso são detalhes que nem sempre a gente faz a ligação com o medicamento, mas ele está ali, né, criando todo aquele problema. E beleza, eu fiz todo o meu teste de marketing, me esforcei, fiz todo passo a passo e agora consegui vencer, receber esses residentes, esses hóspedes. Então eu não vou me preocupar com o medicamento, né, que é super simples, super tranquilo. O familiar vai trazer, a gente vai receber, armazenar, separar e administrar, né? É uma linha simples, retinha, bem tranquila de se trabalhar. Só que não, né? A gente tem cada uma dessas etapas no meio da grande cadeia medicamentosa que vai lá do laboratório que fez ensaio em ratinho, que elaborou e produziu, até o uso, até o descarte dos resíduos lá do Programa Geral de Resíduos de Serviço de Saúde. A gente vai ter esse meio termo aí, que é o recebimento com conferência, com registro. Será que esse medicamento que entrou ele está prescrito? A gente tem algumas legislações que controlam bastante o que pode ter, o que não dentro de serviço de saúde, né? De hospitais, de pós-saúde, e a gente ainda está construindo o que uma LPI pode ou não ter, deve ou não ter. Então, assim, medicamentos que não estão prescritos, que não estão em uso, eles deveriam estar ali, eles não estão gerando um risco, eles vão virar um estoque que vai ficar ali parado. No armazenamento, controle de acesso, tem controle? A gente controla quem tem acesso a esses medicamentos, a gente já viu. E a LPI, onde o idoso circulava livremente, né? Ele não está acamado, ele não está preso, ele está vivendo ali, então ele pode sair. Alguns tinham acesso a onde os medicamentos ficavam armazenados, isso está correto. Os medicamentos controlados, a gente tem uma legislação toda específica, os farmacêuticos cansam de ouvir falar, que é a Portaria 344, que ela dá um baita de um trabalho para vários locais, para drogaria, para hospital, para a ILPI. Isso já está começando a acontecer, pelo menos lá para o Rio Grande do Sul, eu não sei como é que está aqui para cima, lá para São Paulo. Acredito que essa cobrança por esse controle de acesso também já esteja mais viva, mais presente. As condições de armazenamento.
Os medicamentos, como a gente viu, sofrem com vários fatores ambientais. Então, tem luz do sol, tem luz indireta pegando, tem controle de temperatura, os medicamentos estão armazenados num local onde a umidade não está chegando a níveis acima do esperados. Então, todas essas etapas a gente tenta entrar na ILPI e olhar, ver se esse controle existe e como é que a gente consegue otimizar isso. A separação, então, a gente tem identificação de para qual hóspede é aquele medicamento. Aquela separação que a gente fez foi lá, tenho os residentes, os hóspedes nível 2, então eu tenho 10, que eu que vou medicar, vou ali, separo dos 10, mas eu sei qual comprimidinho depois, que são todos branquinhos, iguais, coloridinhos, parecem balinhas, eu sei qual que eu tenho que dar para quem, eu tenho essa identificação na hora da separação para a administração, eu tenho cuidado com o horário e a dose, eu consigo ter esse controle. A gente tem uma prescrição normalmente que se repete dia a dia, que é modificada quinzenalmente, mensalmente, dependendo da ILPI. Então, a gente consegue ter esse controle do que está sendo separado e administrado diariamente. E na administração, a gente avalia o risco, o problema da derivação. Eu estou com um hóspede que teve um declínio cognitivo importante agora, estou tendo que macerar, triturar, colocar em água ou com um espessante o medicamento. Essa administração está acontecendo do jeito mais efetivo possível, a gente está tendo segurança nesse processo, a gente está tendo padronização nessa administração. E a gente viu que vocês estão aqui porque estão preocupados, né, com todo esse fluxo e com toda a segurança. E a gente viu que o software da Gerifácio, ele propicia muito essas etapas serem cumpridas. Então, a gente tem visto nos residenciais, às vezes, pequenos ajustes, né, que precisam ser feitos, e documentação, que é uma outra tecla que a gente bate sempre também, que todo mundo diz, que farmacêutico adora um POP. Hoje eu vi um monte de gente aqui falando em POP, não é só farmacêutico que gosta de POP. E é exatamente isso, né? A padronização, a criação de POPs, a criação de um fluxo organizado, desde lá da separação até a administração do medicamento. Poxa, eu tenho que fazer higienização de grau epistilo. Tem vários residentes que vão precisar dessa trituração, dessa mistura. E aí, se eu pegar de 20 hóspedes diferentes e triturar um comprimidinho atrás do outro no mesmo pistilo, com o mesmo grau, a gente vai ter alguém recebendo o medicamento do outro, mesmo que um farelinho, se é um anticonvulsivante, se é um antidepressivo, se é um medicamento... Se a pessoa tem alergia. Se a pessoa tem alergia, né? Se é um anticoagulante, tem alguns que usam, que, né, para mim pode não fazer nada, para a Tayane pode se esvair em sangue, coitada, né? Então, assim, a gente tem respostas biológicas muito diferentes, né? E uma coisa muito importante que a gente sempre frisa quando a gente chega nos residenciais é a nossa ideia no residencial é ajudar. Então, a gente não vai chegar lá para colocar mais processo, para fazer mais documentos para vocês preencherem e para dar soluções irreais. A gente adapta o que é a realidade de vocês com o que a gente tem de ideal. Claro, né, tem as questões sanitárias, mas a ILPI ela ainda não tem uma legislação farmacêutica assim tão rígida. A gente não tem, por exemplo, a obrigatoriedade do farmacêutico dentro da ILPI, apesar do grande estoque de medicamentos que as ILPIs têm. Mas a gente está ali para otimizar o processo. Tayane, mas eu não consigo ter saquinho, botar... Não me importa que se tu vai botar em saquinho, se tu vai botar em potinho. O que me importa é que esteja separado, que não tenha mistura, que a gente tenha um processo sistematizado, um fluxo organizado e que todo mundo faça do mesmo jeito. Então, os POPs, a ideia é que eles não sejam documentos mortos, né, que ninguém use, que fica lá só engavetado para mostrar para fiscalização. É que a gente vai documentar o processo que vocês fazem, que muitas vezes já está correto ou está muito próximo, né, precisa de uma pequena adaptação, e vocês vão ter aquele documento. Porque se um dia o profissional que separa, que faz isso, não está mais naquela equipe, que a gente vê muito, quem que vai organizar isso? Quem que vai seguir fazendo isso? Quem aqui separa medicamento em LPI sabe que é uma coisa enlouquecedora. Porque tu saber exatamente, e para tu ter certeza que cada residente vai receber o medicamento certo, da dose certa, na hora certa e do jeito certo, é enlouquecedor. Então, a gente precisa ter um fluxo, a gente precisa ter isso organizado e protocolado para mais segurança para a equipe, para o residencial e para o residente. E outros documentos também super importantes, né, que são, eu falei mais cedo, controle de temperatura e umidade, assim, é isso, é um estoque de medicamentos para 20, 30, 50, 100 hóspedes.
eles estão armazenados direitinho? Como é que a gente prova isso para a vigilância sanitária quando ela chega? Com tabelas, com protocolos, com POPs, com essa documentação organizada. E isso precisa começar pelo que é mais crítico, pelo que é mais olhado. Então, assim, controle de temperatura é o básico em qualquer lugar que armazena medicamentos, mesmo que não são medicamentos da ILPI, são do hóspede. A gente está ali, a gente é corresponsável por isso, né? Então a gente tem que ter esse controle, a gente tem que ter essa informação. E a gente falou antes sobre derivação, né? Aqui uma tabelinha, um exemplo assim de medicamentos, onde a gente recebeu essa demanda, um idoso com muitos medicamentos, que a gente precisava entender o que ele podia usar por sonda ou não, que alternativas a gente podia construir. Então, é uma maneira de a gente organizar essa informação para aquele técnico, aquele cuidador que está manuseando, está cuidando daquele hóspede, tenha noção do que ele pode fazer em cada situação, para cada medicamento, e o que a gente tem que sentar com o médico, com o prescritor e discutir uma alternativa terapêutica, né, mais segura. A ideia aqui é que a gente mantenha o máximo de segurança com a melhor eficácia possível, né? A gente não pode abrir mão de nenhuma dessas pontas. Essa tabela é a tabela de milhões, que todo mundo ama. Então, aqui um relato breve, tá, do primeiro residencial que a gente atendeu, que no fim acabamos ficando bem amigos deles, assim, a gente pegou esse relato do Márcio, da Confraria Viver a Vida, lá de Porto Alegre, que ele falou, então, que a consultoria colaborou muito na rotina do residencial, principalmente na dinâmica da separação dos medicamentos, no treinamento para o correto entendimento dos colaboradores, com relação à atuação de cada tipo de medicamento, do ajuste, simplificando a prescrição médica e aumentando a qualidade dos dados registrados sem aumento do trabalho, que é uma premissa muito importante que a gente tem. A gente sabe que as equipes já estão sobrecarregadas e a gente quer otimizar o tempo delas e garantir a segurança e o registro, né? E essa questão do treinamento, a gente prioriza assim, fazer um treinamento bem básico, assim, rápido, para a equipe dos técnicos e dos cuidadores, porque a gente gosta de construir os fluxos com eles, porque eles que estão lá na ponta fazendo o trabalho de administrar, de cuidar, de preparar. Então, uma barreira muito grande que a gente tem é realmente com a equipe técnica e com os cuidadores que já fazem as coisas, às vezes, há muitos anos do mesmo jeito e têm dificuldade de engajar quando a gente propõe uma forma nova. Então, a gente tem feito construído esses fluxos junto com eles e aproveitando a experiência deles e a experiência de outros residenciais também. Então, cada residencial que a gente atende, a gente aprende um pouco e a gente vai aprimorando as técnicas. Por isso que a gente diz, é uma coisa muito individualizada, né? É levar o conhecimento e adaptar o que já existe para ficar da forma mais segura possível. O relato é do Márcio, mas os grifos são meus, assim, e são bem para apontar realmente que a ideia é que a gente modifique o trabalho que já acontece sem complicar ele, sem dificultar. A gente sabe como, para uma equipe de cuidadores, de técnico de enfermagem, o maior limitante é o tempo, é a capacidade, é o entendimento de que se precisa mudar. E exatamente na fala da Tayane, assim, da gente sentar com a equipe de técnicos e cuidadores e ouvir eles, é que a gente percebe as melhores mudanças possíveis, mantendo qualidade, mantendo segurança e mantendo praticidade, né? Então, assim, a gente consegue o melhor resultado possível quando a gente abarca todo mundo nessa iniciativa. Ficamos à disposição nas nossas redes sociais e também por e-mail. Se precisarem de qualquer coisa, estamos aí, Tayane e Ricardo, Farma de Idosos. Temos perguntas. A Silvana, do Residencial Voz e Linda, Osasco, São Paulo. Macerar a quetiapina, sertralina e clonazepam perde o princípio ativo deles? Esse é o tipo de pergunta que a gente mais escuta. Qual que é o problema de macerar um medicamento? É o revestimento dele, é a maneira com que ele foi feito, né? Ele foi feito para ser engolido inteiro, ele foi feito para ser mastigado. Então, primeiro a gente precisa ver se é um comprimido revestido ou se não é comprimido revestido. E, às vezes, uma sertralina ela pode ser de várias formas, dependendo do laboratório, dependendo da dosagem.
enfim. Então, só essas informações não são suficientes para a gente saber se pode macerar ou não. Por isso que a gente tem construído a tabela individualmente para cada residencial, né? Porque também é um ponto, assim. Por que está sendo macerado? Existe alguma outra forma de administrar? Então, a gente nunca vai partir, a gente nunca vai modificar, porque ele foi feito para ser usado daquela forma. Agora, se o paciente só consegue tomar daquele jeito, se não existe nenhuma outra possibilidade, se é sonda, precisa macerar para passar por sonda, tudo isso a gente precisa analisar. E aí a gente vai macerar, e aí a gente vai administrar como, né? Vai ser na sonda, ou vai ser com alimento, ou vai ser com líquido, ou vai ter que ter uma textura diferente. Então, só essas informações a gente, infelizmente, não consegue, assim, de pronto ajudar, porque não são respostas prontas, sabe? E para complicar um pouquinho mais ainda, a gente tem, para a sertralina, 18 laboratórios que produzem. Cada um, a gente tem genéricos e referências, a gente tem várias regrinhas aí que tem que ser respeitadas, mas entre eles tem muita diferença. Então, além disso, a gente tem que sentar e olhar qual é a marca, qual é o laboratório que produz, porque o revestimento dele é diferente, o recipiente que está ali segurando aquele comprimidinho é diferente. Então, infelizmente, cada caso é um caso neste caso. Certo. A Raquel também pergunta, tem opção de duloxetina por SNE? Eu vou falar da minha experiência de hospital, que é... Não. A duloxetina não foi feita para ser administrada por sonda, para ser triturada. Ela tem os seus motivos para ser revestida e é uma questão de proteção do princípio ativo. Mas o que acontece é isso. A gente, às vezes, não tem alternativa. A alternativa terapêutica de uma classe semelhante ou não foi testada, ou foi testada e não deu certo. Então, pontualmente, a gente pode ter que utilizar, né, de uma técnica não ideal, mas a gente vai ter que, ao fazer um tipo de experimento, né, com esse hóspede, a gente vai ter que estar olhando ele assim, com o olho colado realmente. Se esse tratamento vai fazer efeito misturando num suco, se triturando e administrando pela sonda com água, enfim, com um processo bem desenhado, se esse tratamento vai ser efetivo ou não. E isso demanda realmente a atenção, o registro da equipe de enfermagem, o conhecimento do médico, a discussão com o farmacêutico sempre que possível, porque a gente consegue construir a melhor estratégia possível para, na falta de uma alternativa, observar a evolução desse hóspede. Não, mas é bom para... Então, a minha pergunta seria o seguinte: a gente percebeu que realmente a importância de entender cada medicação, seu princípio ativo. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Eu acho que a realidade de todas as ILPIs hoje, a grande maioria é o Alzheimer. Então, o Alzheimer tem umas combinações de medicações lá. Vamos pegar por baixo a quetiapina. Então, assim, na experiência de vocês, pelo menos uma sugestão do que deve ser feito, não do que não deve ser feito. Ou alguma combinação também, se já for possível. A quetiapina, na maioria dos casos, não tem restrição para trituração, para administração, seja por sonda, seja, né, com água. O que realmente, assim, para te dar uma resposta 100% confiável, a gente tem que olhar para aquele indivíduo, né? O que, assim, se a gente já está fazendo uma modificação nesse comprimido, nesse medicamento, né? Então, o importante é, principalmente se esse idoso ele evoluiu para essa necessidade agora, ou se ele está nessa situação, é a gente acompanhar, é a gente informar todos os atores aí e acompanhar a evolução dele. Então, o geriatra, o neuro, quem prescreveu essa quetiapina, espera que resposta com essa dose de medicamento, espera que nível, né, de resposta daquele organismo. Porque pode ser 1 milhão de interações com outros medicamentos, mas pode ser a falha, né, da nossa modificação. Então, assim, nesses casos onde a gente não tem como fugir disso, a gente tem que bater o olho em cima dele, acompanhar esse paciente.
Uma coisa que a gente conversa muito com os técnicos e com os cuidadores é conhecer o basal daquele paciente, né? Qual que é o normal daquele paciente? Então, às vezes, a gente vê, o normal desse paciente é agitado. Se depois que a gente começou a macerar a quetiapina, ele começou a ficar mais calmo, ou, né, ou enfim, o contrário, a gente consegue perceber ali o que está de diferente, né? Isso é muito sutil e quem está ali todo dia que vai perceber, né? Ah, é um paciente agitado que começou a ficar tranquilo, é um paciente que era tranquilo e começou a ficar muito agitado, começou a levantar muito à noite. E existe um mundo de reações que podem estar associadas com o medicamento. O que a gente reforça com a equipe de enfermagem? Registra. Pode parecer bobo, pode ser que não seja nada. Registra. Depois o médico chega lá, ou o farmacêutico, e vai olhar lá e vai ver. Nos dias tal, onde eu misturei com tal coisa, o paciente ficou agitado. No dia tal, onde ele cuspiu e eu precisei administrar de novo, aconteceu tal coisa. Então, registro. Nem tudo a gente vai ter resposta pronta. Muita coisa vai ser tentativa mesmo e observação. Qual seria a indicação de vocês, né, caso haja, como a Carla falou, a gente entendeu a importância da individualização, mas qual seria a indicação de vocês quanto à frequência, não na dispensa, né, mas ali no separar a medicação? Porque o que a gente tem de legislação, que é o mínimo, é o RT como responsável pela separação dessa medicação. Né? Então, na prática, a gente vê que, geralmente, o RT separa para X tempo essa medicação. Então, com relação a isso. Uma outra situação é com relação àquelas medicações que vêm dentro de um potinho, desculpa a falta de técnica, que vem dentro de um pote que não tem um invólucro. Qual seria a forma correta de a gente poder separar essa medicação dentro, geralmente se usa aquelas caixinhas com várias repartições, né? Qual seria a forma correta de a gente poder tirar, ou se existe, né, a possibilidade de tirar daquele vidro e pôr nessa caixinha? Tá. Eu vou começar pela segunda ali, que é mais fácil. O nome desse frasco é frasco multidose. Ele vem com uma sílica dentro, por isso que ele não tem invólucro. Essa sílica ela vai absorver a umidade. Então, a gente abre, fecha, pega as cápsulas, os comprimidos dali de dentro, mas a sílica está absorvendo a umidade. Então, aquele ar que entra em contato, que é o que a cartela, né, o blister, protege, a sílica vai fazer esse trabalho. O que a gente pode fazer? No local onde tu vai separar, colocar também uma sílica, né? Isso se compra no Mercado Livre, tem, assim. E aí, tu pode adaptar esse local onde tu separa para manter essa condição. E aí isso puxa para outra pergunta que tu fez, né? Por quanto tempo eu separo os medicamentos? Pelo tempo em que eles não vão perder a viabilidade deles. Então, por exemplo, se tu precisa tirar um comprimido de dentro de um frasco multidose, ele vai ter um tempo que ele pode ficar dentro de outro frasco, né? Que ele não vai perder o efeito dele. O ideal, que a gente sempre recomenda, é que seja separado para um dia. O ideal. Aí a gente vai ver aquele residencial que precisa separar para mais tempo, porque não tem o RT ali todo o tempo, porque não tem alguém capacitado que consiga, aí a gente vai ter que adaptar. Bom, quando tu separa, onde que tu põe? Como que é esse armazenamento entre o que sai da embalagem primária, que a gente chama, né, até o momento da administração? E lembrando, quando a gente vai separar os medicamentos, a gente nunca tira da cartela, a gente corta o blister junto, porque a cartela dos medicamentos ela é uma proteção muito importante. Então, esses medicamentos que vêm em frasco multidose, muito provavelmente eles não são tão sensíveis à umidade, né? Por isso que eles têm a sílica que ficam ali. Mas tem comprimido que a gente mostrou ali que tu tira da cartela e um dia, 2, ele já está com uma cor diferente, ele já está pegajoso, ele já está absorvendo água e ele já está em processo de degradação, tá? Então, o que é muito importante na separação? Tu separar pelo tempo em que te permita manter a viabilidade daqueles medicamentos ali, que eles não sejam expostos à degradação. E uma coisa que a gente bate muito na tecla dos residenciais é dupla checagem. Isso é muito importante. A pessoa que separa os medicamentos não deve ser a mesma que administra. E a pessoa que administra deve conferir conforme a prescrição. É chato? É chato, mas é medicamento e é idoso.
E a gente precisa ter esse cuidado. E precisa ter o cuidado assim, deu o comprimido, engoliu, tem certeza? Por quê? O que acontece na prática? Às vezes eles esquecem na boca, o que a Cíntia falou, às vezes eles botam fora. Enfim, existem 1000 coisas que vocês vão saber muito melhor que eu. Então, esse é um processo que a gente cuida muito quando a gente vai nas ILPIs, porque ele é um ponto bem difícil de se resolver e a gente precisa adaptar, principalmente para saber, no momento que ele saiu da caixa, até ele chegar no paciente, ele precisa estar funcionando. O que a gente pode fazer para evitar o tempo de exposição desse medicamento realmente ao ambiente é buscar alternativas que sejam unitarizadas, né, que tenham, né, dentro do blister ali a cartelinha que a gente consiga cortar. Porque a gente vai colocando ali, pode ser para um dia, para uma semana, mas ele vai estar ainda protegido, né? Para os que não têm essa alternativa, o mais comum que a gente sugere é uns saquinhos que a gente coloca dentro e tipo um ziplock. Isso. Olha aí. Mantém identificação, segurança, controle, então, isso aí. Mais uma dúvida. Quando vocês falam de macerar, só com perdão da ignorância novamente, qual o tipo de equipamento ideal para fazer aquele processo de maceração? Porque eu já vi aquele material esbranquiçado, que eu não sei o nome, eu já vi madeira, eu já vi metal, e depois do uso, existe a necessidade de higienização com hipoclorito ou pode ser só higienizado com álcool? Ou tem alguma outra forma ideal de higienização? Tem diversos materiais que podem ser utilizados. O de cerâmica ou de porcelana é bem comum e é utilizado até... ele é o pior, ele é o culturalmente mais utilizado, mas ele tem bastante poros. Então, tu perde um fundo de comprimido que fica ali esmagado, né? Tem alguns comprimidos que é muito mais fácil do que pegar e triturar ele. A gente consegue colocar ele numa seringuinha, puxar um pouquinho de água, mexer ele dentro de uma seringa mesmo e ele desmancha ali. Então, tem outras estratégias que não só a trituração, mas o mais ideal, pensando no material, seria usar um alumínio, né? Que é uma barreira que tem uns de metal, isso, que são mais... Não vão fazer essa perda, né? Esse fundo aí de medicamento. A higienização ela pode ser só com água corrente e sabão neutro. Não tem necessidade de nenhum produto químico, de desinfecção, porque tu só precisa retirar realmente a sujidade dali. O maior problema é quando entre preparos a gente não faz a higienização e acaba misturando, né, que não eu comentei, medicamentos de pessoas diferentes, né? O mais importante nesse caso é a gente evitar resíduo químico e não preocupação com biológico, que é o caso do hipoclorito, que vai fazer a eliminação tipo de bactérias. E uma dica bônus, que não perguntaram, mas a gente vai falar rapidinho. Cortador de comprimidos. Assim, é muito importante que tenha um cortador de comprimidos por paciente ou que se tenha um protocolo de higienização do cortador de comprimidos, porque fica resíduo ali. E aí tu corta de vários, daí tu corta um que tem dipirona, e aí daqui a pouco tu corta de um que é um paciente que tem alergia de dipirona e vai ficar cheio de pozinho de dipirona. E pode ser que um dia isso não apareça, mas ao longo do tempo ele vai começar a ter uma alergia que nunca passa, vai começar a ter vômito, vai começar a ter uma diarreia. Então, os maceradores, bem importante, tem que ter um protocolo de higienização entre pacientes e os cortadores de comprimidos também. E como eles são baratinhos, gente, um por residente e vocês não vão se incomodar. E eu desafio quem trabalha em LPI, quem faz a gestão de alguma, a pegar o seu cortador de comprimido e dar uma olhadinha. Se nunca prestou atenção, ele vai ter pontinhos verdes ali espalhados, ele vai estar com a lâmina totalmente gasta, e provavelmente quem utiliza mais quebra o comprimido do que corta. Então, a gente tem mais um problema aí, que é a perda de um pedaço da dose ali, né? Porque a gente não consegue dividir exatamente a dose que o hóspede precisaria.